Olá, meus queridos e queridas seguidores do canal No Caminho Te Conto. Estou de volta neste mês para a gente falar de algumas pautas muito importantes na sociedade atual, como componente da agenda ESG, do propósito do canal para esse ano, que eu comentei lá no início de 2023. Eu quero falar no vídeo de hoje sobre antirracismo. Então espera rodar a vinheta que na volta a gente conversa mais. Bom, gente, por que falar sobre antirracismo? A meu ver, é uma das pautas mais importantes que a gente tem dentro dessa agenda e como necessidade da sociedade mundial, mas principalmente aqui no nosso país, que é o que mais me importa ao falar nesse canal, porque eu acho que é um país carente de educação básica, de boas práticas. Então a gente precisa fomentar esse tipo de discussão e amadurecer algumas pautas. O que é ser antirracista? É a pessoa que é branca e que se engaja ativamente na luta pelos direitos, pela validação da existência dos negros ou até de outras raças que existem na sociedade, como os indígenas, por exemplo. Quando você quando você é preconceituoso com um indígena, você também está sendo racista, porque pela definição de raça e etnia, a gente tem a separação entre brancos, caucasianos, latinos, negros, asiáticos, indígenas, entre outros. A partir do momento que você segrega, que você toma uma postura, ou até mesmo dispara uma frase que seja ofensiva a uma dessas etnias, você está sendo racista. E é por isso a gente acaba associando o racismo somente à questão dos pretos e pardos. Mas o racismo ele abrange qualquer preconceito praticado por um branco, que é a classe originalmente dominante, ainda que não seja a maior parte, a maior classe, especialmente no Brasil, mas é ela que detém o poder econômico, político, cultural, dos meios de comunicação. Tudo está nas mãos dos brancos. E aí uma pessoa que se assume e que se engaja na luta antirracista, ela parte do princípio de que essas outras pessoas precisam de ajuda para diminuir a desigualdade de uma sociedade que foi construída em cima disso. E aí, seguindo a linha dos outros vídeos que já estão aqui no canal, vocês podem até procurar aqui na abinha de vídeos, onde eu já falei sobre etarismo, por exemplo, anticapacitismo, que tem lá frases e expressões que você deve eliminar ou adaptar do seu vocabulário. Eu vou falar agora sobre antirracismo, o que vocês devem evitar de falar, aliás, eliminar do seu dia a dia. E tem algumas práticas muito legais também que vocês podem contribuir, como por exemplo, conversar com as crianças na sua família, coibir comportamentos racistas, porque, gente, vamos combinar que ninguém nasce com ódio, ninguém nasce com preconceito. Eles são ensinados especialmente dentro de casa. Por exemplo, um judeu ao nascer lá em Israel ou um palestino ao nascer na Palestina, eles não nascem com ódio um do outro. Eles são ensinados a ter ódio. Isso é fomentado na casa deles, na TV, em toda a cultura que eles recebem, na escola. E aí cabe a nós como adultos, como tutores, independente da relação de parentalidade, mas a gente precisa ensinar os pequenos a não odiar jamais e, sobretudo, a ser antirracista, anti-homofobia, anticapacitista, para que eles incluam essas pessoas que são muitas vezes minorizadas, tá certo? Então vamos lá. Para quem não sabe, existe uma lei no Brasil que protege as pessoas e que pune os crimes de racismo e de injúria racial. É a Lei 14.532, que foi assinada neste ano de 2023 e ela prevê uma pena de 2 a 5 anos, além de multa. Então, o racismo ele é uma ofensa a um grupo ou coletividade.
A injúria racial, ela geralmente está atrelada a palavras, expressões e gestos racistas. O racismo ele é mais voltado, né, o crime é tipificado com uma ofensa direta a um grupo, geralmente através de ações. Então, por exemplo, esse grupo, essa pessoa negra não pode usar esse elevador porque ela é só para pessoas, esse elevador é só para pessoas brancas. Isso é crime de racismo, segregação. A injúria racial é quando você ofende. Então, por exemplo, falar você não pode usar esse elevador. Então é crime de racismo mais injúria racial. Entenderam? E aí a primeira frase que eu queria trazer como vamos eliminar da nossa vida, da nossa história, eu até tenho amigos negros. E isso é muito dito, inclusive, para outros grupos de pessoas. Eu até tenho amigos gays, eu até tenho amigas lésbicas, eu até tenho amigos com deficiência. E esquece isso, não fala. Você não precisa falar isso para se mostrar uma pessoa inclusiva, amorosa, que gosta das minorias. Primeiro que é totalmente desnecessário, você não precisa ficar descrevendo as pessoas por uma característica delas. E segundo que isso não quer dizer que você seja uma pessoa boa, tá bom? Então, corta isso da sua vida. Essa frase ou essa imagem denigre o texto. O denegrir, pelo fato de estar associado a negro, quer dizer que por ficar mais escuro ou por ficar sem luz, é racista. Você está falando que tudo que não tem luz, que é escuro, que é preto, é ruim. Então, não coloque a palavra denegrir. Você pode substituir por essa frase ou essa imagem difama ou distorce o texto. Não use denegrir. Terceira frase. Ele ou ela é uma pessoa de cor. A gente não precisa falar que a pessoa tem cor ou não tem cor. É o tipo de frase que não acrescenta nenhum valor ao texto, né? À conversa que você está tendo. Assim como evite, não fale de jeito nenhum, nossa, que mulata bonita, que negão, que negro bonito. Não é o tipo de frase que se deve usar. Que pessoa bonita é o correto, que homem bonito, que mulher bonita. Mas associar, né, caracterizar a pessoa por causa da cor da pele dela é pejorativo. Você está tentando diminuir a pessoa, falando que ela apesar dela ser preta ou apesar dele ser preto, é uma mulher ou um homem bonito. Não use isso. Uma outra frase também que é muito importante a gente não usar mais. Fulano ou fulano é da cor do pecado. Por quê? Na época da escravidão, e muito do antirracismo, gente, está ligado ao fato de que reaviva dores. É uma questão de respeito à memória das pessoas que sofreram com a escravidão. No caso, os negros e as negras, mas os índios, né, os indígenas também sofreram muito. Eles eram capturados na terra deles, amordaçados, apanhavam, estuprados, crianças assassinadas. Então, não devemos usar expressões e frases daquela época porque reavivam memórias tristes. Essas pessoas que vivem aqui hoje, que inclusive pode ser eu, pode ser você, somos descendentes daqueles que sofreram. Então, a gente, como costuma respeitar a memória de pessoas falecidas, a gente também precisa respeitar a memória de pessoas que sofreram de uma maneira tão brutal, tão violenta como na época da escravidão, tá bom? Então, uma das premissas do antirracismo é não falar de frases, de temas que nunca deixem essas chagas fecharem. A gente precisa manter elas lá, deixá-las no passado de fato. É uma vergonha para toda a humanidade e a gente não precisa ficar relembrando toda hora, né? Frase número 4. Lá vem o chefe com o seu humor negro. Mais um exemplo de que a gente muitas vezes usa a palavra negro ou negra com um sentido pejorativo, com um sentido ruim. Por que que o humor que é ruim é negro? Então, acho que não precisa de muito mais explicações da minha parte. É não falar, não usar desse jeito. Outra frase da época da escravidão. Fulano ou fulana parece que nasceu com o pé na cozinha. Ou passou um pouquinho do tempo do forno. Gente, isso é o tipo de frase que era muito usado porque os patrões brancos estupravam as escravas e aí nascia uma criança morena. E essa criança morena, ela era, claro, tratada como bastarda ou bastardo,
e a gente sabe como eram maltratados, ignorados, e por essa razão era dito que nasciam com o pé na cozinha. Ou seja, qual o caminho entre a sala e a senzala? Entre a sala do branco e a senzala do preto? A cozinha. Então ele era moreno. E acho que também é até redundante eu ficar falando muito aqui, porque é óbvio que é uma frase ofensiva e completamente desnecessária. Outra frase: olhe o cabelo dela. Quando não está preso, está armado. E são piadas feitas com o cabelo constantemente. Até já vi alguns casos de influenciadoras, artistas falarem na TV: puxa, eu tô cansada de explicar, eu não tenho mais paciência. Então, gente, vamos estudar. E eu tô aqui me propondo também, como um branco antirracista, trazer esse conteúdo para vocês, porque eles já estão de saco cheio de ficar explicando coisas óbvias. A gente não tem que chegar, por exemplo, numa pessoa negra e mexer no cabelo dela e falar: nossa, que bonita, ai, como é legal o seu cabelo, porque a gente não faria isso com uma pessoa branca, com cabelo alisado, encaracolado, loira. Então, é só se colocar no lugar do outro. Se você não faria isso com um branco de cabelo liso, por que você vai fazer com um preto? Não é uma coisa exótica, não é uma coisa de outro planeta. Eles não são animais num zoológico que você quer pôr a mão, ou uma peça de museu. Não é para pôr a mão, é no máximo para elogiar. Nossa, que cabelo bonito. Pronto, acabou, tá? Menos é mais. Aquela videoconferência parecia o samba do crioulo doido. Isso também é uma frase que remete ao tempo da escravidão. É uma frase que, primeiro que está falando de crioulo, que não é uma expressão que a gente deve utilizar, e mais uma vez a gente está diminuindo o crioulo falando que ele é doido. Então, se uma situação está bagunçada, uma situação está fora de controle ou confusa, a gente já associa ao quê? A uma pessoa preta, uma pessoa minorizada, e era o samba do crioulo que estava doido, que tornou aquela situação fora de controle. Sendo que, na maior parte das vezes, as reuniões de trabalho ou reuniões que tem bagunça são compostas majoritariamente por brancos, porque a força de trabalho, inclusive, majoritariamente é composta por brancos. Então, aí a gente vê mais um contrassenso nesse exemplo. Essa daqui também foi um aprendizado até para mim antes de eu gravar esse vídeo, que eu não sabia que era uma frase racista. Parece que esse relatório de vendas foi feito nas coxas. E por que a gente não pode falar isso? Porque na época da escravidão, os escravos eles faziam as telhas de argila nas coxas dos escravos. Então, tudo que é feito nas coxas é associado como algo sem valor ou sem qualidade. Aí a gente tem que falar: tal coisa foi feita de maneira incompleta ou foi mal feita, mas não falar nas coxas, porque é uma expressão que reaviva o tempo da escravidão. Essa para mim também foi aprendizado. Assim como outra aqui, na festa de fim de ano da empresa, tinha comida a dar com o pau. Não sabia também que é uma frase racista, até muito triste. Aí eu vou contar para vocês o que é dar com o pau. Remete à violência que os negros sofriam nos navios que os traziam para o Brasil, os péssimos navios negreiros. Muitos, durante a viagem, escolhiam morrer a servir nas mãos do escravizador. Acabavam ficando sem comer, uma greve de fome deliberada. Para que eles comessem alguma coisa, havia um pau de comer, criado para jogar angu e outros alimentos pela boca. É muito duro de ler isso, né, de saber que esse tipo de situação acontecia, e com certeza vai ser uma frase que aqui, gravando para vocês, vou eliminar do meu vocabulário. E uma outra muito comum que a gente não pode falar também, que inveja branca, porque a inveja é um sentimento negativo, até classificado como um pecado capital, né? Mas sendo um pecado, um sentimento, inveja por si só é ruim. Então não tem inveja branca, é menos pior, é boazinha, e a inveja que é preta, né? Ninguém fala: tô com uma inveja preta, mas você já fica subentendido. Se é branca, é bom. Eu não quero seu mal, mas se não é branca, eu quero que você se dane e quero o que é seu pra mim. Então, tô com inveja, ponto, acabou. Assuma o seu sentimento, não precisa dar classificação de cor pra ele. E uma outra, que é a última, que eu vou falar aqui, que também é muito pesada,
Que serviço de preto. E é ruim até da gente falar, mesmo sendo um vídeo educacional, de instrução, mas é muito ruim falar isso, porque significa que é uma coisa mal feita, mal produzida. Por muito tempo também os pretos ficaram associados a essa imagem de preguiça, de não fazer o trabalho direito. E não cabe a mim aqui falar da história, embora eu tenha estudado, mas como que foi, né, o processo abolicionista até chegar ali na assinatura da Lei Áurea, que foi o último momento, mas foi uma liberdade relativa, né, uma liberdade que eles não ficavam mais em cativeiro, não apanhavam, só que não foram integrados, inseridos na sociedade da época, foram largados e daí vieram as comunidades, as favelas, todo o processo de marginalização. Então, gente, julgar o outro, diminuir, excluir por conta do tom da pele, da cor que a pessoa tem, é extremamente nefasto. A gente não pode compactuar com esse tipo de atitude. Existem movimentos como o Black Lives Matter. Aqui no Brasil, vidas negras importam. E aí é péssimo ouvir quando um branco fala todas as vidas importam. Sim, todas as vidas importam, mas você ser branco e sair na rua com o seu carro, a chance de você ser parado por um policial militar e apanhar desse policial é tipo 10 vezes menor do que a de um preto. A polícia aqui de São Paulo, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, implantou câmeras nos uniformes e a gente vê redução aí de 40%, 50% no índice de mortes. Quem vocês acham que morria até colocar as câmeras nos policiais? Os brancos ou os pretos? Então, todas as vidas importam, mas a gente precisa priorizar neste momento a valorização da vida de quem é excluído e marginalizado através do racismo e da injúria racial. Tá bom? Convido vocês, brancos especialmente, a se engajarem nessa luta antirracista, embora eu acredite que também existam pretos que precisam se engajar nessa luta, que muitas vezes eu fico surpreso de alguns falarem que não enxergam a chaga do racismo, mas é uma outra questão que não cabe a mim discutir aqui nesse vídeo. Eu quero deixar como uma mensagem e convidar os brancos a gente estar junto, ajudando nossos irmãos pretos, pretas, indígenas, inclusive de outras regiões do mundo, como os asiáticos, que também sofrem racismo, até latinos que sofrem racismo aqui no Brasil, sendo latinos, e nós também somos, mas enfim, nesse momento eu acredito que os pretos e negros são os que mais precisam desse nosso apoio, tá bom? Curta, compartilhe, se inscreva no meu canal, me ajuda a alcançar mais pessoas, a levar mensagens positivas, educativas, ao máximo possível de pessoas nesse YouTube, e agradeço pelo seu tempo até aqui. Até o próximo vídeo.